Pois é, lamentável uma situação como essa. Muito lamentável, acontecer Vinícius. com a criança de 6 anos ainda mais, né? Segundo especialistas, toda criança que sofre violência dentro de casa tem reflexos fora. A criança tende a ficar agressiva e prefere se isolar. Olha, e quando a violência parte dos pais, que teoricamente seria um porto seguro, a criança passa a não entender o sentido dos maus tratos. E quem está aqui para falar sobre o assunto com a gente é a psicóloga Dabiana Porto. Tudo bem, Dabiana? Fabiana, desculpa, Nascimento. Fabiana Nascimento. As crianças que sofrem esse tipo de agressão, elas têm que procurar imediatamente um apoio psicológico, né? Ah, sem dúvida. No caso, como a gente está falando de criança, responsáveis devem procurar, como aconteceu na reportagem, né? Que foi a avó quem procurou o serviço. Então, na verdade, você colocou de forma muito coerente que a criança, ela não entende o que é que está acontecendo. Como é que esses pais, que são esses porto seguro, essa referência, cometem uma agressão a ponto porque reclamar, bater uma coisinha, tem um significado para a criança, né? A repreensão, a interdição tem um certo significado, mas a partir da agressão, né, onde vem com um certo descontrole emocional por parte do agressor, então a criança começa a não compreender o que está acontecendo. Isso, sem dúvidas, interfere na constituição psíquica da criança. Pois é, Fabiana, boa tarde primeiramente. Nesse caso aí, a criança pode ter sequelas para o resto da vida? Pode sim, pode ter sequelas que são observadas na vida adulta. Comportamentos também agressores quando se tornam adultos, comportamentos de certa forma antissociais, no sentido de não seguir as leis sociais, né, da sociedade em que ele está inserido, se torna um adolescente com alguns problemas. Eu não posso dizer que eu vou generalizar que toda criança que sofre agressão, ela vai apresentar esse tipo de sequela, mas sem dúvidas pode ter retraimento social, pode apresentar agressividade, pode apresentar de alguma forma alguma coisa de significado psíquico, sim. E elas podem desenvolver algum tipo de distúrbio mental, uma hiperatividade, por exemplo, por conta dessas agressões? Assim, não necessariamente a hiperatividade, mas ela pode apresentar um distúrbio mental. Por exemplo, se a agressão for uma agressão que causar lesão orgânica, lesão encefálica mesmo no cérebro, a gente pode apresentar alguns tipos de comprometimentos, como casos que eu já acompanhei de mutismo. A criança não falava mais depois de uma agressão do pai, porque a área do cérebro que foi lesionada foi a área do cérebro responsável pela linguagem. Então, isso pode apresentar como sequela orgânica, psíquicas inúmeras, porque existem agressões também que não são necessariamente corporais, mas existem agressões que os pais cometem nos filhos, que são as psicológicas. Se fala tanto em bullying em escola, mas às vezes as crianças sofrem bullying dentro de casa mesmo, sabe? A síndrome do pânico ou a depressão, que tanto se fala hoje em dia, podem ser consequências também de uma agressão à criança? Sim. A síndrome do pânico é um quadro de ansiedade decorrente exatamente de conflitos intrapsíquicos, que pode acontecer, e a depressão é um transtorno de humor que advém exatamente de um conflito entre um sentimento ambivalente, amor e ódio. Como você colocou anteriormente, tanto amor, tanto cuidado desses pais e tanta rejeição, porque eu não posso admitir que uma pessoa que me agride, eu vou ficar tão submissa a esse sentimento de amor eterno. Então pode sim surgir uma melancolia por causa disso. E eles também estão propensos a se tornarem adultos agressivos e fazer a mesma coisa com outras pessoas, né, Fabiana? A criança reproduz muito o comportamento doméstico, né? O comportamento dos pais, eles reproduzem muito. Então existe a possibilidade de ter essa marca mesmo de comportamento agressivo, advindo de um comportamento agressivo dos pais, que pode ser por descontrole emocional dos pais, pode ser porque os pais têm transtornos mentais, né, esquizofrenias, outros tipos de transtorno, bem como também dependência química. Fabiana, então qual seria o tratamento psicológico? A gente sabe que algo precisa ser feito com essas crianças, mas o que fazer? Bom, eu acredito que o primeiro passo é a gente, assim, se alguém que está em casa nos ouvindo perceber que alguém está sofrendo, uma criança está sofrendo maltrato, veja alguém da família que vai dar um suporte a essa criança, porque imagina se houver uma denúncia e a criança volta para esse seio familiar, onde ela vai continuar sendo agredida, vai ser muito pior. Então é importante observar alguém que vai se responsabilizar por essa criança e fazer uma denúncia sim, porque isso não é, em hipótese alguma, saudável. Lamentável as imagens que a gente viu da criança totalmente agredida por um descontrole, né? Por certamente uma doença, porque um pai
pai que comete isso não é um pai que goza de uma saúde mental plena, certamente está precisando de ajuda também. É verdade, então os adultos que perceberem algo diferente nas crianças, eles têm que tomar alguma atitude, né? Principalmente assim na escola, ou algum amiguinho, né? Sim, é importante a gente ressaltar que a criança muitas vezes apresenta um comportamento emocional diferente do adulto. Muitas vezes a criança deixa de jogar videogame, deixa de brincar na rua, não é porque necessariamente ela está com depressão. Às vezes elas ficam extremamente agitadas e diz de um quadro de depressão também, sabe? Então perceber um comportamento diferente na criança, diferente do que como ela conduziu o dia a dia dela, é importante ficar atento, procurar os serviços que tem, serviço de psicologia, serviços que nós temos na faculdade, tanto na Casa Favip como outros serviços que disponibilizamos de alunos capacitados, que estamos capacitando para esse tipo de atendimento. Ok, certo, Fabiana, muito obrigado pela sua entrevista, bem esclarecedora. Então vocês viram, gente, que deve se denunciar o vizinho, o professor, ainda mais nesse caso que são os pais, né, que agridem, a criança fica totalmente indefesa. A gente mostrou na reportagem também dados sobre os casos de violência contra a criança, mas esse número pode ser bem maior, já que nem todo mundo toma a iniciativa de denunciar. Olha, mas a sua participação pode mudar esse quadro. E quem explica isso pra gente é a repórter Renata Torres, que está com o coordenador do Disque Denúncia de Caruaru. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Marcela, Vinícius e a todos que estão com a gente no ABTV Primeira Edição. Eu já começo essa nossa entrada ao vivo passando o telefone do Disque Denúncia Agreste, que é o 3719-4545. Se você suspeitar, né, que tem uma situação como essa acontecendo perto de você, liga para esse número que vai poder ajudar bastante. E eu vou conversar agora com o coordenador do Disque Denúncia Agreste, o Alexandre César. Boa tarde, coordenador. Hoje eu queria saber do senhor o seguinte: as pessoas ligam para o Disque Denúncia falando sobre esse tipo de crime? Boa tarde. Com certeza. A Disque Denúncia, no seu período de funcionamento, já recebeu mais de 4.100 informações, especificamente acerca de violência contra a criança. E essa violência, ela engloba o segundo lugar no maior número de informações, está dentro de violência intrafamiliar, cometida justamente contra crianças, mulheres e idosos. E quando nós verificamos os dados, revelam justamente esse perfil do que foi trazido hoje a público. A mãe é a principal agressora, com 34% das informações, e espancamento é o principal meio que as mães utilizam para agredir, revelam 37% dessas denúncias. A gente viu no caso da reportagem que a avó teve muita coragem em ligar e denunciar, mas qualquer pessoa pode fazer isso? Com certeza, não só os familiares, mas também vizinhos e pessoas próximas àquela situação de agressão física à criança, como também outros profissionais que possam ter uma vigilância melhor, como professores, até mesmo profissionais da área de saúde. Se porventura aquela criança der entrada em alguma unidade, também pode fazer a denúncia, e essa denúncia ela é encaminhada justamente ao Conselho Tutelar para que possa analisar as questões de prevenção e ajuda aquele menor, e também a Polícia Civil, que vai investigar a situação do crime proveniente daquela denúncia. A pessoa não precisa ter medo porque tem um anonimato. O anonimato do Disque Denúncia ele é total, é garantido. As pessoas, quando ligam para o nosso serviço, recebem um número, uma senha que possibilita o acompanhamento da denúncia sem precisar que aquela pessoa revele seu nome. Pode ligar qualquer hora do dia? Desde janeiro deste ano, o Disque Denúncia já funciona 24 horas aqui no Agreste, e as pessoas podem ligar durante todos os dias da semana e durante 24 horas. Coordenador, uma ligação como essa, a gente pode dizer com certeza que salva uma vida. Com certeza, a gente não tem ideia da evolução de uma agressão. Pode começar com um simples tapa na criança, mas dependendo do descontrole do adulto, pode gerar até uma consequência maior, e essa consequência maior seria ceifar a vida daquela criança. Então as pessoas devem ter consciência que com essa ligação elas estão sim ajudando a salvar uma vida. Ok, muito obrigada pelas informações. Então a gente repassa novamente o telefone do Disque Denúncia Agreste, que é o 3719-4545, 3719-4545. Anote esse número, porque você pode precisar. Se você encontrar uma criança numa situação como essa, tiver alguma suspeita, ligue. É garantia de anonimato, e como a gente conversou aqui com o coordenador do Disque Denúncia, é uma forma de salvar uma vida. Nesse caso da reportagem, a avó teve a coragem, mas o vizinho pode fazer isso, um amigo. Então tem que ligar para acabar com uma história como essa, porque é inadmissível.